bom dia, corretores e corretoras de todo o estado. Estamos ao vivo pela TV Cresce, mais um Cresce Esclarece. Hoje é dia 21 de junho, são 10 horas em São Paulo e o nosso assunto hoje é a importância da postura profissional. Nós vamos conhecer um pouquinho quais são os procedimentos mais indicados para os corretores, para eles terem sucesso e conquistar cada vez mais clientes e confiança dos seus clientes. A nossa convidada de hoje é a doutora Sandra Regina da Luz Inácio. Ela é pós-doutorada em Negócios Internacionais, PhD em Administração de Empresas e em Psicologia Clínica. Especialista em Estratégias de Marketing, neuroengenheira e professora da FGV Rio de Janeiro. As perguntas já estão abertas, os nossos internautas podem participar. E muito bom dia, doutora Sandra. Bom dia, Sônia. Muito obrigada pelo convite, que eu achei assim maravilhoso. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua participação aqui hoje. Doutora Sandra, vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Ok. A comunicação faz a diferença na negociação do corretor, do atendimento, a postura que ele exerce dentro do canal de comunicação do cliente. E isso é importante até por uma questão de neurolinguística, né? Isso conquista realmente a confiança do cliente, o modo como ele se expressa, o modo como ele acessa o cliente? Sem dúvida, Sônia. Nós somos um produto, né, e nós estamos à venda o tempo inteiro. Tudo faz diferença. Então, por exemplo, na hora que você vai atender alguém, a primeira imagem é a sua imagem que fica. Então, desde aí, você já tem que começar a trabalhar essa imagem. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo muito simples. Você quer que alguém preste atenção naquilo que você está falando, ou mesmo questionando? As mulheres devem usar alguma coisa dourada no pescoço, porque o nosso cérebro ele se prende a tudo que for dourado, que brilha e pisca. Os homens podem estar utilizando uma caneta dourada no bolso, mesmo uma lapiseira, os dois, mas tudo que é dourado segura. Uma outra dica também é que usem-se detalhes em vermelho. Na roupa mesmo, uma mulher pode colocar qualquer coisa que sejam detalhes, não é para andar por aí todo de vermelho parecendo um ketchup. E os homens, uma gravata, alguma coisa que seja ou vermelho ou os derivados de vermelho, que no caso seria o pink, o vinho, tudo que deriva do vermelho, no nosso cérebro, automaticamente, quando ele vê, ele responde aos estímulos e ele vai produzir endorfinas e serotonina. Então, esse é o primeiro contato, é a imagem, né? E aí tem a voz e tem outras coisas que a gente vai explicando conforme o programa vai se Normalmente, doutora, as imobiliárias, elas têm uma sala para atendimento, uma sala em separado do restante do escritório. A senhora acha que é ideal? O cliente não vai se sentir meio inibido de ser levado para uma sala para ser atendido? O que a senhora acha que é o procedimento ideal para o corretor? Ao contrário, é excelente que tenha assim, um local reservado, por quê? Quando estão vários corretores em um mesmo espaço, sempre tem um que fala mais alto. Sempre tem um que ele quer mostrar alguma coisa a mais, seja proposital ou não, às vezes o tom da voz dele é muito alta, e vai atrapalhar. Porque onde você está no ambiente, o nosso cérebro está assim, atento a tudo. Todos os estímulos ele acaba absorvendo. Todos os barulhos, os ruídos, seja o que for, embora ele esteja prestando atenção no corretor, mas o cérebro está ali, o tempo todo. E vai chegar um momento em que ele pode dispersar. Principalmente porque uma pessoa que fala muito alto no ambiente incomoda todo mundo, mesmo que seja um assunto profissional. Então, sempre o ideal é que leve-se para um espaço reservado, sim, e de preferência que esse espaço tenha alguns detalhes que eu também vou explicar. Caso você esteja conversando com o seu cliente no carro, a mesma coisa. Serve também que eu vou dar algumas dicas de como está assim, arrumando esse carro, o que ele tem que ter e etc. Quer Okay? dizer, além da postura, a ambientação do local também. Sim, a decoração tem que ser alguma coisa mais suave, não pode ser uma coisa que chame muito a atenção do cliente, é isso? É isso, só que você tem que colocar alguns detalhes. Por que o vermelho? O vermelho, embora as pessoas falem assim, eu odeio o vermelho, mas seu cérebro não sabe que você odeia. Ele vai responder ao estímulo, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira através das ondas eletromagnéticas, e ele vai responder aos estímulos. Ele viu, ele vai responder. Então, por isso que tem que ter alguns detalhes, por exemplo, você pode colocar nesse espaço onde vai atender o cliente,
quadros com detalhes em vermelho, uma pequena toalha, um vaso, flores, qualquer coisa onde o cliente esteja e ele possa estar em frente e vendo isso. Automaticamente a endorfina e a serotonina, lógico, vai produzir o hormônio da alegria, ele vai se sentir mais motivado a estar ali e principalmente mais receptivo à negociação. Até um vaso de flores é ideal? Ideal. Vaso de rosas isso, vermelhas? Qualquer coisa que tenha detalhes em vermelho, isso é provado cientificamente, tá? Não é uma coisa que a gente está falando tal. Isso foi feito vários testes em Harvard, através de 10 equipamentos. Então, todo o ambiente, a pessoa, o jeito que está vestido e tudo que você fale, o tom de voz, etc., tudo isso influencia, e muito. Muito bem, doutora. Nos plantões de vendas, o que a gente vê é assim, muitos corretores disputando a atenção de um cliente. Sim. Né? Qual que é o conselho que a senhora daria para que o profissional se destacasse nesse plantão e pudesse conquistar a confiança do cliente? Olha, a primeira coisa seria a roupa, como eu disse, né? O segundo, todos nós temos um ponto fraco. Não existe ser humano sobre a Terra que não tem um ponto fraco. Os corretores, o que eu percebo, normalmente eles chegam e fazem assim, algumas coisas que nem é por vício mesmo da profissão. Eles chegam e falam assim, quanto o senhor tem para gastar? Até quanto eu posso procurar uma casa para o senhor? O senhor quer, a entrada é tanto. Então ele fala muito em dinheiro primeiro, né? Para saber se o cliente tem ou não possibilidade de estar comprando. Isso não é o mais importante. O mais importante é que você ouça aquilo que ele tem para falar e principalmente pega o ponto fraco dele. Por exemplo, ninguém fala daquilo que não é importante. Chegue e pergunte assim, olha, esse imóvel é para sua família, é para negócio, o que o senhor pretende fazer com esse imóvel? Ah, esse imóvel é para minha família. Ótimo. Quantas pessoas tem na sua família? 4 pessoas. Minha esposa, uma filha e um filho. Quais as idades dos seus filhos? Ah, tal e tal. O que eles fazem na vida? Tá, então, o senhor vai morar nesse apartamento tal? O que o senhor quer, precisa, né? Para você ouvir, e ele vai começar a falar o seguinte, olha, meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho é inteligente, meu filho... Isso, você já vai dar uma abertura, porque é o ponto fraco dele, é o filho. Você está sendo hipócrita? Não, você simplesmente está sendo gentil. Você vai dizer, olha, que ótimo, o seu filho então é assim, é assado, eu também tenho um filho mais ou menos nessa idade. Você vai criar uma empatia com ele. Por quê? A partir do momento que você está dando importância para aquilo que é mais importante para ele, você já conquistou, tá? Que é o ponto fraco dele. Então, das primeiras coisas, além, né, da vestimenta, voz, etc., é ouvir o cliente. Ouça e pegue qual é o ponto fraco dele e trabalhe em cima desse ponto fraco. Ok. E com relação ao celular, doutora? O cliente está sendo atendido. Aí, o corretor, de repente, toca o celular do corretor. Qual que é a postura que ele deve ter? Como é que ele deve se comportar? Ele tem que atender rapidamente? Ele pode ligar depois? O que é ideal para ele? Olha, o ideal, no momento em que o cliente está ali, ele é a pessoa mais importante. É muito chato você chegar num local, você está, por exemplo, no ápice de uma negociação ou no ápice de informações. De repente é cortado. Você corta, você não vai voltar com o mesmo sentimento. Você cortou todo o sentimento, toda a empatia que o cliente está tendo com você. Então, o ideal é que você, sim, coloque no vibracal, ou seja, o que for, desligue, pegue depois que vem lá em mensagem quem ligou, retorne depois. Mas naquele momento, o importante é que você dê toda a atenção ao seu cliente, porque incomoda. Um celular, queira ou não, incomoda. Outra pessoa passando, conversando, dispersando a pessoa, tudo que você trabalhou, todo um ambiente, você quebra. No caso, é diferente atender um cliente pelo celular do que atendê-lo pessoalmente? Sem dúvida. Quando nós atendemos por telefone, nós criamos, se a pessoa não nos conhece, nós criamos um mito, uma imagem. Nós criamos uma pessoa qualquer através da voz. Quando você atende um telefone, você não conhece quem está do outro lado, mas pela voz você faz uma ideia ou você cria uma imagem mental na sua cabeça. Conforme o tom de voz que você vai utilizar, a pessoa do outro lado vai criar, puxa, essa pessoa deve ser assim, deve ser assado. E se você conversar mais de 2 vezes, 3 vezes, ela já fez uma ideia de você. Quando ela te encontra
pessoalmente, não importa muito a aparência que você vai ter, porque dentro da cabeça dela, do mental dela, ela já criou um estereótipo. Então, o ideal é que você trabalhe a sua voz, vírgulas, pausas, ouça, olhe. Tudo isso é extremamente importante, principalmente ao telefone. Então, quando você vai falar com alguém ao telefone, você vai criar uma imagem do outro lado. Se você fala muito alto, muito rápido, tudo, fala, puxa, essa pessoa é uma pessoa ansiosa, é nervosa, tal. Então, não importa que seu ambiente ao lado esteja tumultuado. Procure, ao telefone, falar da maneira mais clara, pausadamente, com calma, ouvir o cliente, esperar ele falar, terminar, para depois você falar, e assim por diante. Gente que fala demais também é complicado no atendimento, né? O corretor quer passar, na ânsia de passar todas as informações, ele acaba falando demais e bombardeando a cabeça do cliente com uma série de coisas que ele acaba nem absorvendo tudo aquilo, né, doutora? Sim, sem dúvida. É isso mesmo. Bom, entre dois corretores com grau de escolaridade diferente, isso faz diferença na hora do atendimento? A senhora acha que o mais estudado, ele tem mais condições de atender melhor? Isso interfere no faturamento do corretor? Ou é mais esse jogo de cintura que ele tem que ter para atender o cliente? Olha, só faria diferença se o cliente soubesse da formação dessa pessoa, porque nós somos brasileiros e isso é muito importante para a gente. Então, se o cliente sabe, é uma pessoa formal, ele vai tratar diferente. Agora, se ele não sabe, o importante para você conseguir um cliente é justamente o seu know-how, é aquilo que você tem. Pessoas que são carismáticas, elas são carismáticas porque são, e elas vão conquistar isso. E também uma pessoa, ela não é mais inteligente pelo grau de estudo que ela tem, e sim pelo número de sinapses que o cérebro faz. O que são sinapses? Cada coisa em que o cérebro vai executar, ele precisa unir esses neurônios para que ele possa fazer, por exemplo, um caminho para o trabalho. Ele faz uma união de vários neurônios e vai para o trabalho. Então, todos os dias, se você faz o mesmo caminho, esses neurônios se unirão da mesma forma e vão fazer o caminho. Tá. Quando você acaba sendo mais criativo, você faz caminhos diferentes, outras coisas, você vai produzir muito mais sinapses diferenciadas. E isso é que vai te tornar mais inteligente e criativo. Não é o diploma que você tem, e sim o número de sinapses diferentes que o seu cérebro faz. É por isso que a gente fala, né, doutora, que no dia a dia a gente tem que tem que inovar, mudar sempre o caminho do trabalho para casa, da casa para a escola, para criar mais neurônios, para ter uma disponibilidade maior de atender de uma maneira diferente a cada cliente, se adequar o cliente à solicitação que o cliente está fazendo, né? Isso, e principalmente quando a gente tem mais empatia, você consegue fazer uma leitura mesmo do cliente, vamos dizer, por trás daquele estereótipo, né, de uma pessoa. Isso chama-se neurônios espelho. São pessoas que você acaba desenvolvendo, isso todos nós temos, mas uns acabam desenvolvendo e outros não. Você tem mais probabilidade de sentir o que o outro está sentindo. A partir do momento que você consegue sentir, fazer a leitura do outro, além do estereótipo, né, do corpo, você acaba atendendo muito melhor e tem muito mais chances de estar vendendo do que qualquer outra pessoa que não tenha e não desenvolveu esses neurônios de espelho. E que conselho a senhora daria para aquele corretor que quer dominar um assunto com mais facilidade? O que é ideal para ele? Qual é a postura que ele tem que ter? Bom, primeira coisa, hoje nós temos informações demais na internet. Fontes que sejam fontes confiáveis, que ele pode estar fazendo. Mesmo aqui o Cresce, ele dá muitas palestras, muitos cursos para você estar interagindo e sabendo exatamente que o seu cliente mudou. O seu cliente não é mais aquele cliente de 10 anos atrás que você podia até manipular ou tal. Hoje não, ele tem inúmeras informações. Você tem que ter mais informações do que ele através, não só da internet, mas através de livros, através das palestras do Cresce, os cursos que o Cresce dá, para você estar se reciclando. Porque na hora que um cliente te abordar, às vezes ele acaba pegando o corretor, por quê? Ele sabe uma informação que o corretor não sabe. Já perdeu a moral aí. Né? O cliente vai falar, puxa, mas ele é um corretor e não sabia disso? E os clientes hoje, nós sabemos que estão muito mais informados do que antes. Então, você tem que ter essa reciclagem constante para que, de repente, seu cliente te aborde com uma questão e você não saiba responder.
tá certo? O ideal é o corretor estar se informando constantemente, não só sobre notícias do mercado imobiliário, mas sobre a atualidade. Exato. E para poder até ter assunto para conversar, a gente fala assim, né? Porque é difícil você conversar com uma pessoa e ela não ter conhecimento de nada do que está acontecendo. Né? E hoje, principalmente com os investimentos em imóveis nos Estados Unidos, muitas pessoas, às vezes, preferem investir fora do que investir, você queira ou não, você está perdendo seu cliente para alguém lá de fora. Então, o seu concorrente hoje não é somente aqui os seus corretores que estão ao seu redor. O seu concorrente é o mundo todo. Você tem que ser melhor que todo mundo. Entende? Perfeito. Doutora Sandra, para o corretor, óbvio, falar sobre imóveis é a coisa mais comum, é o rotineiro da vida dele, né? E ele acaba mencionando para o cliente as características básicas do imóvel, sem dar um destaque especial para nenhuma delas. Muitas vezes ele não tem essa postura de selecionar o que é ideal para o cliente antes de apresentar o imóvel, né? Como é que ele faz para saber, para conhecer o cliente a ponto de descobrir esse tchan, vamos dizer assim, essa característica que o cliente está buscando no imóvel? Bom, sempre eu digo o seguinte, não vendam casas, vendam lares. Todo corretor, ele faz uma mansão com um casebre, para ele é tudo a mesma coisa, eu cansei de ver casas. Para o cliente, ela é única, é o sonho da vida dele, você está vendendo para ele a coisa mais importante da vida dele. Tanto que qualquer ser humano no mundo, a primeira coisa que ele quer é a casa. Segundo, pode ser um carro, etc. Mas a casa é a primeira coisa que ele quer na vida. Então, trate isso como sendo a coisa mais importante também para você. Em primeiro lugar, se você chega e fala, essa sala tem lá porcelanato, o cliente está vendo, você vai falar, tudo bem, mas isso não é o mais importante para ele. Ele quer saber o seguinte, aquele imóvel, quais os benefícios que ele vai dar fora mesmo ali. Então, você tem que ter, por exemplo, vai em um órgão, uma prefeitura, seja onde for, e pegue todas as informações desse imóvel. Daqui 3 anos, se virar ou não virar, um shopping se virar, quais os benefícios que esse imóvel vai ter em longo ou médio ou curto prazo. Procure saber a história desse imóvel, se esse imóvel é um imóvel usado. É uma das primeiras coisas. O que você vai fazer, que você pode estar fazendo? Sabendo a história desse imóvel, seu cliente entrando, você fala, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor ou para a senhora. Tomara que o senhor seja tão feliz como foi o antigo morador dessa casa, que teve uma vida assim, assim, assim. Então, nessas paredes tem assim gravado muito amor, coisas muito boas. E eu tenho certeza que o senhor também vai ter isso, porque queira ou não, todo imóvel ele tem uma história. Se ele for novo, você vai dizer para ele o seguinte, olha, o senhor é que vai fazer a história desse imóvel. O senhor vai começar do zero, então a sua história vai ser escrita aqui. Agora, se é um imóvel antigo, procure o lado emocional desse imóvel. O que esse imóvel tem a oferecer, além daquilo que o corretor já sabe, que é o porcelanato, mármore Carrara, seja o que for. Mas não vendam casas, vendam lares, que é uma coisa muito diferente. Bom, isso implica, então, numa mudança de postura até do corretor, né? Porque o corretor que está habituado, que trabalha há muito tempo na área, geralmente ele está habituado a apresentar simplesmente o imóvel. Na verdade, o que a senhora está aconselhando, então, é que ele conheça a parte mais emocional do imóvel para poder lidar com isso melhor. É isso mesmo. Não é só o imóvel frio em si. Quando a gente busca alguma coisa, se é a coisa mais importante da nossa vida, ele tem que ter um significado a mais. Não é simplesmente um produto que você está vendendo. Você está vendendo um conceito, é a coisa mais importante para esse cliente. Então, faça dessa casa aquilo que realmente é mais importante. Não simplesmente uma casa como qualquer outra. Ela tem seus detalhes, ela tem sua história, ela tem diferenciais em relação aos outros imóveis. Isso é bastante importante, né? Para o corretor que quer se destacar hoje, ainda mais com a concorrência do mercado, né? Ele tem que ter realmente esse diferencial, né? E com relação ao casal que vai visitar a imobiliária ou que vai visitar o stand de imóvel, o corretor ou a corretora que for atender esse casal, existe algum... Como é que o corretor pode se portar com relação a um marido ou uma mulher que demonstra que está com ciúmes? Qual é a postura ideal para que
as coisas fiquem bem claras e que não haja nenhum tipo de desentendimento? Ok. Eu sempre digo para eles o seguinte, quem paga é o homem, mas quem decide é a mulher. Mulher bonita, sensual, com decote, mini saia, etc., para vender carro, não é para vender casa. Se a pessoa for uma pessoa jovem, bonita, vista-se pelo menos adequadamente uma roupa social. E seja um menino ou uma menina de família. O que seria isso? Quando chega o casal, essa pessoa deve dizer, olha, por exemplo, aquela sala, ela fala, puxa, mas aqui está tão pequeno, mas a minha mãe fez isso, isso e aquilo. Ah, mas esse jardim está muito, né, ruim. Ah, mas o meu pai fez isso, isso e aquilo. Mostre que você, a coisa mais importante para você também é a sua família, porque para ele está ali é por causa da família. E normalmente os corretores cometem alguns erros. Pais colocam filhas belíssimas, jovens, etc., para atender ao cliente. A mulher está ali, vem vindo o casal. A mulher está com seus 30 e poucos, 40 e pouco, 2, 3 filhos, já caiu aqui, já caiu ali, está meio assim. Vem aquela mulher exuberante, maravilhosa, né, para atender. O marido, óbvio, vai ficar lá, não só olhando, mas babando. Ele não vai fechar negócio. Não adianta, porque ele não vai fechar negócio. É a mulher que vai decidir isso ou não. Então, se for uma pessoa que seja mais discreta possível, de preferência com o cabelo preso, né, cabelo preso, com uma roupa bem, né, bem mesmo, que seja social, mas que seja uma roupa decente. E atenda conversando primeiro com a mulher, porque você vai ter que conquistar primeiro a mulher, para depois o homem pagar. Isso é meio óbvio. Mas dê dicas mesmo, fale da sua família, ouça o que ela tem para dizer. Primeiro crie essa empatia, essa ligação com ela, né? Depois, na hora que mostrar o imóvel, com certeza você vai dar alguns detalhes, mas aí essa parte de que você, nossa, que mulher linda, maravilhosa e tal, vai ficar em segundo plano, com certeza. Isso, doutora, se for uma corretora que estiver fazendo atendimento. Mas e no caso contrário? Se for um corretor que estiver atendendo o casal, como é que ele faz para abordar a senhora disse que é a mulher que fecha o negócio. Como é que ele faz para abordar essa cliente sem que o marido se sinta em segundo plano, vamos dizer assim? Da mesma forma, falando da família dele, falando que, olha, o senhor vai comprar esse imóvel? Nossa, o senhor sabe, eu comprei um imóvel assim, assim, minha família mora no imóvel assim, assim, que tem essas características, vou dizer, é muito bom morar ali, etc. Da mesma forma. E se aborde não só os dois, né, ao mesmo tempo, mas seja assim, uma pessoa totalmente, uma postura profissional. Procure, já disse, né, o dourado aqui no bolso, mas falar sobre família. E principalmente uma outra dica. A corretora de imóveis também comete alguns erros. Vem o cliente ou a cliente começa a falar, não, porque meu filho, minha filha, tal. E eu também tenho um filho, a corretora ou o corretor. Aí a cliente fala, puxa, sabe que meu filho é muito inteligente, meu filho é isso, a corretora ou o corretor. Mas meu filho também é inteligentíssimo. E aí ela começa a falar, não, meu filho estuda em tal lugar, a corretora, o corretor já fala que o filho estuda em um lugar melhor ainda. Você está disputando com o seu cliente. Naquele momento, o filho dele, a família dele, é mais importante do que tudo, não é a sua. O máximo que você pode dizer é o seguinte, eu também tenho um filho mais ou menos nessa idade, acabou. Mas você tem que ouvir e dar valor para aquilo que é mais importante dele. Tanto faz o homem como a mulher. Mas sempre fale na família. Isso para eles é o mais importante. Essa empatia, família. Depois de um procedimento errado no atendimento, como é que o corretor pode consertar isso? É válida a máxima de que é a primeira impressão que fica e depois fica muito mais difícil para corrigir? É verdade. Nós somos um produto, estamos à venda e o seu estereótipo, aquilo que você viu, é aquilo que vai ficar. É muito difícil você tirar uma imagem de uma pessoa a partir do momento que você já criou aquela imagem. O que você pode estar fazendo? Você atendeu pessoalmente a pessoa e não foi legal, aconteceu alguma coisa, você errou alguma coisa. Você pode estar ligando para essa pessoa e conversando para tentar sanar aquilo que foi feito pessoalmente. E a mesma coisa ao telefone. Se você errou alguma coisa ao telefone, procure tentar falar com essa pessoa pessoalmente e tentar corrigir, vamos dizer, entre aspas, aquilo que você estava. Você pode dizer, olha, o senhor sabe naquele dia, puxa vida, eu tinha acabado de sair do hospital. E a pessoa vai falar, nossa, então por isso que ele não estava tão bem. E não é todo dia que nós estamos bem. Às vezes um dia aconteceu alguma coisa e você não está tão bem assim. Nós somos humanos. Então, explique para ele, olha,
só me desculpe naquele dia, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal, eu não estava muito bem, e com certeza o cliente vai amenizar essa imagem, né, ruim que esse caso ficou. É difícil de misturar problemas pessoais com o profissional, né, doutora? Tem alguma dica para isso? Como é que o corretor pode trabalhar esse seu lado? Às vezes ele saiu de casa, brigou com a esposa e tem um negócio urgente para fechar. Como é que ele pode não permitir que esse problema pessoal influencie no resultado do profissional dele? Uma das primeiras coisas é a gente aprender a dividir um lado do outro. Você entrou para vender um imóvel na imobiliária, seja uma venda mesmo, né, de um imóvel, que seja na planta, essas coisas todas. Uma das primeiras coisas é dizer o seguinte: daqui para frente, eu sou profissional, eu estou entrando num palco. Aqui é o meu profissional, aqui eu não posso estar misturando uma coisa com outra. Embora você muitas vezes não esteja bem, e as pessoas acabam sentindo isso, mas procure ser o mais simpático possível, procure mesmo, se a pessoa às vezes percebe, até pergunta, você pode até falar, olha, você sabe, não vai dizer que brigou com a esposa, nada a ver. O senhor sabe, olha, hoje eu não estou muito bem, eu não dormi muito bem à noite, mas alguma coisa que o cliente vai perceber, porque ele vai perceber que você não está tão bem assim, mas explique a ele, dê alguma satisfação, porque que naquele dia você não está tão bem assim. Não precisa dizer exatamente, eu briguei com a esposa ou aconteceu alguma coisa, mas esse cliente, ele vai perceber. E diga a ele, olha, eu não dormi muito bem à noite, meu filho passou a noite em claro, eu também passei, algumas coisas assim que a gente acaba omitindo, né, vamos dizer assim, aquilo que realmente o cliente não precisa estar sabendo da nossa vida pessoal, e nem interessa também. Mas você pode estar dizendo a ele, sim, olha, não estou bem por tal coisa. É bem válido. Nós somos humanos, né? Na verdade, usar de honestidade, Claro. Admitir que você Sim. não ficar fazendo um papel, né? Exato. Mas tentar tentar amenizar a situação um pouquinho, Sim, né? com certeza. Tá ótimo. E, doutora, existe alguma forma de controlar a ansiedade? O corretor, às vezes, está 2, 3 meses sem vender um imóvel, ele está ansioso, e aí chega um cliente que parece que está interessado naquele imóvel. Como é que ele faz para controlar a ansiedade e não demonstrar isso para o cliente? Uma das primeiras coisas é você mostrar ao cliente que a venda é uma coisa secundária, mas que você quer vender para ele aquilo que seja melhor para ele. Uma das coisas que o corretor erra muito também é de mostrar muitos imóveis ao mesmo tempo. Naquela ansiedade que o cliente compre logo, ele vai lá e mostra vários imóveis. O nosso cérebro, quando ele tem muita informação, ele acaba se perdendo, ele não decide. O que você deve fazer? No primeiro contato, se você tiver que mostrar imóveis, escolha os 3 que estão dentro do padrão ao qual ele quer, mostre os 3 imóveis, né? Deixa ele trabalhar aquilo à noite, porque o nosso cérebro à noite, quando você dorme, é que ele sedimenta todas as informações. No outro dia ou no outro encontro, mostre mais 2, 3, mas vai mostrando aos poucos, não fique naquela ansiedade de mostrar tudo ao mesmo tempo. E uma das primeiras coisas é você ser claro ao cliente. Eu estou aqui para oferecer ao senhor aquilo que seja melhor para o senhor e não aquilo que eu quero vender. Porque normalmente uma das coisas que o cliente percebe, ele quer vender esse imóvel, quer empurrar esse imóvel de qualquer jeito para mim. E não é isso. O senhor gostou? O senhor não gostou? Não, se o senhor não tem problema. Nós temos um outro ao qual é assim, assim, mas não mostra esse desespero. A venda em primeiro, não. Primeiro você quer o melhor para ele. Você está ali para isso. A venda, ela é simplesmente uma consequência daquilo que você está atendendo, daquilo que você está falando, do que você está transmitindo ao seu cliente. É difícil controlar a ansiedade? É difícil. Mas tome lá um suquinho de maracujá, alguma coisa que seja natural, e pense sempre isso, né? Que o cliente está ali e o seu papel principal é vender aquilo que ele quer, o melhor para ele, e não aquilo que você quer vender. É uma das primeiras coisas. Perfeito, doutora. E para a gente finalizar, eu gostaria de saber assim, hoje com a informática, a questão da informática, as coisas ficam um pouco mais frias, né? O relacionamento entre cliente e vendedor fica um pouco mais afastado. Você tem alguma dica para o uso da internet não ser tão impessoal, para que o corretor possa realmente ter sucesso?
Quando a gente manda, a primeira coisa é ter cuidado com o português, né? Isso tem corretores ortográficos. Mandar uma coisa que seja não nada longo, porque hoje ninguém tem tempo para ler e-mails muito longos. Se ele pediu alguma imagem de algum imóvel, alguma coisa, mande tranquilamente, diga alguns detalhes do imóvel, mas peça sempre para ele ligar para você. O e-mail é só para informar, mas para você ter o contato mesmo, peça sempre para ele te ligar. Dá um telefone, ou mesmo peça o telefone dele, no caso, para você poder dar mais informações. Nada substitui o contato, a voz, mesmo o físico, o contato físico. O e-mail é somente para dar informações, mas ele não vai ser o fator principal da sua venda ou não. O fator principal é você que tem que estar ali. Perfeito, doutora. Tá ótimo. Nossa, adorei o nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço. Eu quero agradecer aos nossos internautas que nos prestigiaram hoje, as cidades que nos assistiram de Rio Tinto, Barueri, São Paulo, Presidente Prudente, Capivari, Guareí, Campinas, Ribeirão Preto, Bagé e Natal. Gente, muito obrigada. Semana que vem estaremos aqui novamente com o tema tributação, na próxima sexta-feira. E, doutora Sandra, mais uma vez, quero agradecer a sua presença, as suas considerações para os nossos corretores. Eu é que agradeço e muito sucesso nas vendas. O corretor, realmente, ele tem o melhor produto do mundo, ele pode vender até 100 casas por mês. Basta ele ter algumas técnicas diferenciadas. Mas o meu desejo a todos é que tenham muito sucesso e que vendam, assim, milhões de casas. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada, bom final de semana a todos e até a semana que vem.